Olá, gente! Mais uma vez aqui com o nosso podcast que acontece nas quartas-feiras. A gente traz sempre um convidado especial e um tema também que possa dinamizar aí o debate, e a gente dessa vez vai dialogar um pouco sobre as políticas públicas. E estamos aqui, Mineiro, com uma autoridade no tema, que é o professor Bosco Araújo, né? Nosso querido companheiro de luta, mas também uma pessoa que tem uma trajetória aí acadêmica, né, que vai aqui para a gente contribuir nesse debate. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que o povo vai nos assistir, não ver aqui, né, Diva? Verdade. É uma grande satisfação, né, estar aqui com o nosso querido Bosco, né? O professor João Bosco Araújo, que é da nossa UFRN e é um dos especialistas nas discussões sobre políticas públicas. E nós estamos aqui conversando com Bosco sobre as eleições e as políticas públicas. E Bosco, as pessoas falam muito em política pública para lá, política pública para cá, política pública vai dar certo, deu errado, existe, não existe. Então, para a gente começar essa prosa, acho que era legal você falar um pouco o que é mesmo política pública, Bosco. Então, boa noite, boa tarde, bom dia também. Bom dia. Porque Fica gravado o horário que as pessoas vão nos assistir. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate, né? Eu tenho orientado, tenho mestrado, doutorado, etc. Enfim, políticas públicas tem sido aquilo que eu tenho dedicado lá na universidade há 25 anos, né? Mas num espaço extremamente acadêmico. Vocês estavam me falando, assim, a questão das eleições das políticas públicas. As eleições, evidentemente, é um momento no qual, né, você amplia o debate, você faz o debate sobre políticas públicas, né, sobre a elaboração de políticas públicas, sobre propostas de políticas públicas, né, os programas de governo, os programas de uma candidatura a deputado, o programa de uma candidatura a senadora, né, evidentemente que deve apontar, deve colocar para a sociedade, né, o que eles vão... Qual é a agenda, digamos assim, de políticas públicas, né? Que segmentos ele vai dirigir seus esforços para atender com políticas públicas, né? Isso é um papel fundamental das eleições, até para evitar algo que nos trouxe ao que chegamos aqui, que é essa história da antipolítica. Eu tenho dito para meus alunos, por exemplo, tenho feito esse debate lá, né? Com muita tranquilidade na sala de aula, seja na pós-graduação, que, tipo assim, ninguém, por exemplo, contrata um advogado que diz, eu sou contra a advocacia. Ninguém contrata um médico, eu não vou para o oftalmologista e diz, olha, eu sou contra o oftalmologista. Mas, de repente, as pessoas imaginam e se convencem, né, por um discurso que diz, eu sou contra a política. Isso é uma coisa que é uma contradição. Eu até digo assim, olha, você tem que escolher bons políticos, dependendo das suas perspectivas ideológicas, etc. E tem bons políticos em todos os campos, né? Pois bem, mas primeiro, para fazer essa relação de políticas públicas, o momento das eleições, que eu acho que a gente vai explorar aqui, é preciso rapidamente entender o que são políticas públicas, né? Como o Mineiro falou, tão faladas, tão ditas, e quando as palavras são muito ditas, elas vão perdendo, né, a sua precisão, a sua, né? Sua força, né? A sua força, como, por exemplo, a história da democracia, né? Da extrema-direita, que não tem nada de democrata, fala que são democratas, a extrema-esquerda fala que são democratas. O Eduardo Galeano, que tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, as facas, como as palavras, Sim. de tanto uso perdem o fio. Sim. Né? Então... A definição mais simples de políticas públicas seria assim, aquilo que o poder público faz, ou seja, são as respostas que o poder público dá à sociedade. Agora, a sociedade, quando se fala assim, é uma abstração. Na verdade, o poder público responde de forma seletiva e diferentemente aos segmentos, às classes sociais, às regiões, aos gêneros, né, às etnias, às raças, enfim, a essa pluralidade, essa diversidade que compõe essa abstração quando a gente fala a sociedade. Porque ninguém encontra como vai, dona sociedade, você está bem? Né? É como a história do mercado também, você não encontra como vai o seu mercado. Né? Isso se torna uma abstração se você não decompor o que é que isso realmente significa. Né? Bom, aí... Tendo isso claramente, que não há uma resposta homogênea, digamos assim, porque depende de poder econômico, depende de poder político. Por exemplo, vocês têm os empresários, né? Eles têm um poder econômico, têm um poder de influência de mídia, têm relações simbióticas
né, com gestores públicos, porque políticas públicas é o poder público, ou seja, o Estado, mas elas são formuladas e são implementadas tanto pelo Executivo, tanto pelo Legislativo, como até pelo Judiciário, né? Que é uma discussão também que se tem. Quando é o Judiciário, é a política pública, é só do Executivo. Outra discussão que se tem é uma política pública, se de repente ela é implementada, por exemplo, por uma agenda do mercado, a escola lá do Bradesco, aqui em Felipe Camarão, é uma política pública? Autores acham que não, eu acho que sim, né? Pela uma ONG, por exemplo, a política de enfrentamento ao HIV no Brasil teve muito sucesso, porque o desenho era do Estado, o financiamento era do Estado e a implementação era a ONG militante dessa causa, né? Então, as políticas podem ser uma política, né? Ou seja, as diretrizes, a política da educação, a política industrial, a política de segurança, a política de saúde, ela pode ser um plano, né? O plano de desenvolvimento da Bacia do São Francisco, do Vale, etc. Pode ser um projeto, né? Pode ser um programa, Bolsa Família, que é um programa, etc. Né? Pode ser um serviço, né? Delegacia da Mulher, né? Delegacia do Turismo. E pode ser uma lei, uma norma, que aí entra a questão das eleições muito fortemente, principalmente para o Legislativo. Porque, por exemplo, as políticas elas podem ser regulatórias, que são as normas, Código de Defesa do Consumidor, Lei Maria da Penha, um conjunto de normas, de leis, né? Marco regulatório. Marcos regulatórios. A relação capital e trabalho, o sistema de trabalho, hora do trabalho, por exemplo, essa terrível reforma trabalhista foi uma política pública, um marco regulatório. Regressiva para os de baixo, né? Para as classes trabalhadoras, mas uma exigência dos de cima. Né? Por isso que eu comecei dizendo que não responde igualmente para a sociedade, responde dependendo da correlação de força. Né? Então, ela pode ser de vários tipos. Né? E, portanto, elas podem ser regulatória, pode ser distributiva e pode ser redistributiva. Né? Distributiva, o SUS é uma política distributiva. Por quê? Porque ela é universal. O mais rico brasileiro e o mais pobre brasileiro tem acesso a ela, pode ter acesso a ela. Claro que o mais rico não vai usar o serviço público de saúde, pelo contrário, ele vai até se mobilizar para destruir a saúde pública. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Né? Uma redistributiva é o Bolsa Família, porque há critérios. Se eu tiver uma renda X familiar, eu não tenho acesso a ela, porque ela redistribui, ela compensa, digamos assim, e aqui compensação não é nesse discurso, às vezes, que se faz, muito ligeiro, a política compensatória é como se fosse um palavrão. Compensando no sentido que a economia... Como se fosse ruim também, né? Pois é, como se fosse, exatamente. Compensatória no sentido que a esfera da economia de mercado, na sociedade capitalista, ela concentra a renda, ela cria miséria. É inevitável, isso é histórico, está em todos os autores, de Karl Polanyi, a Marx, o autor liberal, né, também, evidentemente. Né? E a dinâmica da política, que é a dinâmica da esfera da liberdade, é que ele pode corrigir esse desequilíbrio que é inevitável na esfera da economia, através das políticas públicas, inclusive redistributivas. Né? Por exemplo, se você tem um bom sistema de educação, se tem um bom sistema de saúde, se você tem um público, né? Um bom sistema de segurança, isso é forma de distribuição de renda indireta. Né? Porque a direta seria aumentar o salário, que numa economia de mercado tem limite, né? Tem limite você aumentar em absoluto. Então, pode ser dessas várias formas. Né? Como é que a gente chama, para a gente passar talvez para outro bloco, para chegar nas eleições, o ciclo das políticas públicas? Né? Você tem uma situação, que é uma situação. Porque é assim, porque sempre foi. Quando você politiza aquela situação, ela se torna uma questão política ou um problema social. Não é? Por exemplo, na minha geração, a educação de pai e filho é na palmatória. E ninguém se mete na relação de pai e filho. Isso foi politizado. Não, as crianças devem ser sujeitos de direito. Elas não são apenas um animalzinho ali para ser, né, socializado de acordo com a vontade dos adultos. Né? Aí entra no debate, no debate público. O debate público é quando você começa a discutir uma questão. Um assunto. Né? Um assunto, aí debate na mídia, etc. E tal. E o papel dos parlamentares, o papel dos formadores de opinião é fundamental para isso. Né? Você tem uma questão... Mas, só para concluir, assim, que no Brasil, isso deu uma política pública. Qual foi? O ECA.
Né? Quer dizer, porque você pode entrar num debate na esfera pública e não entrar na agenda governamental, na agenda pública, perdão, e não entrar na agenda governamental. O entrar na agenda governamental é quando no parlamento começa, olha, vão decidir, que aí tem uma imensa disputa política, por isso, mais uma vez, a importância das eleições, porque é nesse momento que, quando a sociedade criou um consenso progressivo, mínimo, na agenda pública, para entrar na agenda governamental, aí entra um outro momento da disputa. É como é que vai ser essa política. Né? Porque aqueles que perderam o debate público, na agenda governamental, vai tentar paudar se for uma política que vocês vivem isso no parlamento. Né? Você no parlamento. E o ECA é um exemplo perfeito, porque desdobra em várias legislações. Né? Tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. Exatamente. Tem uma coisa, Bosco, assim, as políticas públicas, elas são normatizadas, mas nem sempre, né? Já acaba tornando como prática. Como é que você viu toda essa luta das últimas décadas no Brasil? Teve a Constituição de 88 que consolidou, digamos assim, um marco das políticas públicas. Aí depois, né, tem toda uma disputa para a sua regulamentação e agora a gente assiste a sua total destruição. Né? Como é que você vê esse caminhar aí da sociedade? Para chegar nisso, é preciso a gente ter claro uma coisa. Por exemplo, nem toda ação do poder público é uma política pública. Há uma catástrofe, um tsunami, uma barreira caiu, como agora nessas enchentes, né, que acontecem. O ato de ir lá, né, agir naquela catástrofe é uma ação do poder público. Mas sabe o que é a política pública? O marco regulatório que teve uma disputa para dizer, quando acontece isso, o que é que tem que ser feito? Qual é a responsabilidade do Estado, de qual ente do Estado? Sabe que o Estado brasileiro tem 3 esferas de governo: União, entes federados, Estados e os municípios. A política pública é isso. É esse momento que formula a diretriz que tem que fazer. Né? O ato em si ali não é mais uma política pública. Né? Pois bem, é importante perceber que nesse momento que uma política pública, desde o momento que uma situação se torna objeto de debate, né, e só se torna objeto de debate porque na sociedade moderna, né, se criou a ideia de direito a ter direito e a ideia, né, de justiça. Né? Se você vai tendo mutações dessa ideia, vai aparecer a ideia de justiça social, de justiça econômica, de justiça ao meio ambiente, de justiça, né? Etc. Também a ideia de direito, que no fundo é o direito a ter direito. Começa lá com os contratualistas e vai mudando pela luta política, inclusive. Porque no início esse direito a ter direito estava fora dos trabalhadores, estava fora das mulheres, sem pensar historicamente. Foi a luta política, eu também quero fazer parte disso. Por isso que não é de só menos você ter uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Mas não são igual de fato. Sim, não são igual de fato, mas permite. Também eu quero ser igual. Então, está dizendo que todos são iguais? Então eu vou lutar para isso. Vou cobrar aqui. Eu vou cobrar para ser incluído. Diferente da Constituição da Arábia Saudita, que diz que as mulheres não têm direito, que elas são um ser inferior e ponto final. Então eu vou cobrar que eu vou ser um... Lá vai ter as mulheres que uma luta para chegar a essa formalização, digamos assim. Chegar a esse reconhecimento. A esse reconhecimento, perfeitamente. Né? Pois bem, concretamente o que você perguntou, Mineiro, diz respeito a um debate que tem no campo das políticas públicas e da avaliação de políticas públicas, que é a ideia de política de governo e política de Estado. Há uma confusão grande entre Estado, né, que é o poder executivo, legislativo, judiciário, né, e o governo é um grupo que está naquele momento, o grupo de partido, o grupo ideológico, o grupo político que está gerindo o governo. No Rio Grande do Norte, o grupo político que está gerindo o governo é um grupo centro-esquerda, né, a professora Fátima, etc., o PT, né, o PCdoB, agora o PMDB, etc. Né? Em âmbito nacional, o grupo que está à extrema-direita, enfim, uma coalizão, né, quer dizer, da extrema-direita, com os militares. Mas no imaginário, a política de Estado ela é mais forte. Então, aí é que está, eu acho que a pergunta mineira é muito interessante para a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem certos conceitos e a realidade vai quebrando. O que é consenso? Política de Estado é aquela política institucionalizada, que todo mundo incorpora. Que independente do governo tem que ser aplicada porque ela se tornou institucional, essa do SUS, etc. Deixar enraizada. Né? Isso, teria mais consistência jurídica e teria mais apoio entre os atores políticos e tal. Não importa ser de direita ou esquerda, o cara não vai falar mal do SUS. Todo mundo fala vai falar mesmo destruindo, mas vai falar mal do SUS, né? Então, não vai falar mal do SUS, perdão. Pois bem,
E a política do governo é aquela Mas política... destrói, né? Que esse é o elemento, né? Mas sim, porque as políticas públicas, a política, não é a política pública, a política, uma definição sociológica da política, é a disputa por bens materiais e simbólicos. Então, toda hora, aliás, ser politizado é você identificar o seu lugar na sociedade e quais são os seus interesses, né? Ora, eu sou assalariado, qual é o meu interesse? Que aumente o salário, né? Que na relação capital e trabalho, que regulamenta capital e trabalho, aumente meu descanso, aumente vantagem, aumente plano de saúde, aumente o salário, né? Agora, se eu for o patrão, não é que eu sou ruim, perverso. Evidentemente que eu vou querer diminuir custos e eu vou ver o trabalho que eu compro na força de trabalho como custo. Aliás, para ser empresário tem que ver como custo, né? como investimento, como custo, senão não é empresário. Né? Vai à falência. Né? Agora, a política regula, inclusive, o mercado. Né? Regula as relações capital e trabalho. Para isso que existe a política, né? Para fazer isso. Né? Mas os últimos governos que nós estamos vivendo, a partir do Temer, esse desastre que o Brasil está vivendo, de destruição do Estado, destruição das políticas públicas, destruição daquilo que a gente imaginava que estava consolidado a partir da Constituição de 88. Porque eu digo sempre que no dia anterior à Constituição de 88, as forças conservadoras e tal começaram a destruí-la, começaram a... Né? Porque é uma disputa permanente. Permanente. É porque você está inscrito lá que está garantido. Isso, não, aí eu fiz a lei, pronto, agora eu posso ficar tranquilo que ela vai ser cumprida. Não é assim. Não, é bem assim. Mas ainda, mesmo quando é uma política, como Bolsa Família, né? Ah, então pronto, está garantido, independente do governo. Não, sabota, modifica. Agora, né? Aconteceu agora. Né? Então esse governo mostrou para a gente que mesmo as políticas de Estado, né, que em teoria, independente do governo, elas estão consolidadas, não é muito verdade, depende de luta política. Porque ele está destruindo, inclusive, as de estados, os conselhos, tripartite, né? Porque também o que se chama da vontade política, você sabota uma política pública com a não decisão, com a não implementação. De investimento. Né? A mudança, congelamento, né, de recursos. Por exemplo, você não fala mal do SUS, mas você simplesmente esvazia de recursos, esvazia de concursos, esvazia de profissional, esvazia de equipamentos, enfim, você vai tornando ela uma letra morta. Aconteceu com uma política pública que não era um bom exemplo, que não era de Estado, né, em âmbito local, que foi o orçamento participativo de Porto Alegre. Ela se consolidou na sociedade, é tanto que quem ganhou a prefeitura, né, não falava mal, né? Na época dizia que ia dar continuidade ao orçamento participativo. Acabou. Mas é isso que Divanei está dizendo. Você não precisa formalmente retirar, né? Você vai esvaziando. Vai esvaziando e tem vários exemplos. Mas essa questão que está acontecendo hoje no Brasil de esvaziamento ou mesmo destruição, a gente, a nível local, você lembrou Porto Alegre, né? E nós podemos lembrar vários outros exemplos aqui, cidades que fizeram trabalhos e ações interessantes, implementaram políticas públicas interessantes, quando perde o governo, quando aquele grupo político que conseguiu consolidar, né, ou então inaugurar, perde o governo, vai tudo por água abaixo. Ou seja, mais um exemplo de que não é uma coisa, a gente, na sociedade brasileira, pelo menos, não é uma coisa permanente, é diferente de outras sociedades. Né? Tem sociedades que, independente do viés político ideológico, algumas ações, algumas conquistas permanecem, né? É inimaginável se mexer. Mas no Brasil, diante dessa fragilidade, o que acontece é que os governantes trazem para si a existência ou não da política pública. Ou seja, não tem política pública no sentido de estar consolidada, né? Estar ali definitiva, né? No Brasil. Isso tem a ver com o que você acha? Tem a ver com, né, os governantes, eles não são neutros, né? A gente estava falando, o governo que foi eleito em 2018 é um governo ideologicamente de extrema-direita, né? Juntou a extrema-direita ideológica, juntou, né, o neopentecostalismo, né, o fundamentalismo religioso e não só evangélico. Eu acho que a gente tem que fazer, isso é importante, claro, que, inclusive, sim, separar os evangélicos do neopentecostalismo e do fundamentalismo. O fundamentalismo tem em todos os lugares, inclusive até nas religiões de matriz africana, né? Infelizmente, é um desvio, digamos assim, como tem na política também, assim, a extrema-direita e também a extrema-esquerda, né, que tem 1% do voto, mas está falando pelos trabalhadores, todo do mundo,
é também um certo fundamentalismo, né, que não faz mediação com a realidade, né, etc. Né? Então, assim, os governos eles não são neutros, são escolhas políticas. Né? E é universal, Mineiro, é nos Estados Unidos, é na França, em todo canto. O que acontece, por exemplo, mesmo a extrema-direita na França, a sociedade chegou a um consenso em relação àquilo que o Descartes chamava de valores morais. Por exemplo, não dá para a Le Pen lá, né, chegar e dizer o que o presidente brasileiro diz em relação às mulheres. Porque a sociedade francesa chegou a um patamar ético-moral, isso é política, de que não dá para você falar isso. Mas as políticas públicas de Le Pen, caso ela se tivesse eleita, seriam políticas anti o movimento feminista, anti a luta das mulheres, não tem a menor dúvida. Ela só não vai fazer um discurso frontal. O problema é que aqui nós temos um nível de brutalidade, um nível de selvageria, né? Um nível de violência, né? Tão grande, aquilo que o Gessé aponta em relação ao que ele chama da ralé brasileira. É um nível de exclusão social, é um nível de violência, né, material e simbólica com a grande maioria da população brasileira, que o que aconteceu a partir, e tudo começou de certa forma em 2013, no sentido de sair do armário, no sentido de você... 2013 você está falando das ondas de movimentos contestatórios. Exatamente. Ali você começa, ali tem o início para você entender essa mudança, né, que se no momento pré-constituinte, lá naquela sociedade, você tinha uma pauta, uma agenda, um espírito da época, digamos assim, como falava o Sartre, progressista, democrático, generoso, com justiça social, democracia, a partir de 2013, os atores iniciais até não. Era lá, né, o busão, era, etc. Uns 20 centavos, mas né? Caíram na armadilha do discurso antipolítica. Do discurso, por exemplo, de que a sociedade é perfeita e só os políticos que não prestam. Quer dizer, isso não é uma questão que não tem sentido, não faz sentido nenhum. Né? Eu digo, por exemplo, que se a gente não mudar a cultura política da sociedade, não fizer a disputa, inclusive, pela cultura política, pela cultura cívica, nós vamos ter o Centrão, porque o Centrão representa uma parte significativa. Representa legitimamente, eu não gosto não, mas representa. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar só com raiva e com um discurso moralista, porque o Centrão é assim, é assado. Não. Né? Aliás, o Lula diz isso, no dia que a esquerda eleger a maioria do Congresso, não precisa nem fazer aliança, né? Porque já tem a maioria, então imprime todas as políticas, né, para os trabalhadores, com essa pauta. Então, assim, os governos não são neutros, eles são eleitos, né? Mesmo por mais que o debate seja com fake news, ou um não debate, que às vezes acontece isso, é um não debate, né? Eu sou contra a política, eu vou combater a corrupção. Eu digo que eu acho que vocês vão ser candidatos e têm que ter a coragem, inclusive, de dizer o seguinte, olha, né, imagine que um candidato a governador diz que vai ser eleito para combater a corrupção. Então ele faz um concurso para a polícia, porque né, o político, como o professor, como o médico, deve cumprir as leis e não deve ser corrupto, mas o professor, o médico, o juiz, etc. E quem combate isso é aqueles que aplicam a lei. O político se elege para fazer política, ou para ser gestor da sociedade, com um programa que ele vai me apresentar, ou para fazer leis e fazer políticas públicas. Eu acho que esse debate a gente tem que fazer na sociedade. Porque é um debate que a Matheus chama de racional público. Senão você fica um debate que dá espaço para todo tipo de demagogia, para todo tipo, né, desculpa a expressão vulgar, de picareta na política, que foi aconteceu, né, em 2018. Quer dizer, o cara chegava, não tem história. Quer dizer, você está aqui como vereadora, Mineiro teve mandato, porque tem história. Começou lá há 30 anos atrás, no movimento estudantil, nos movimentos sociais, você também, nos movimentos comunitários, no movimento de bairro. Então você tem uma trajetória de luta associativa, etc. Não estou chegando aqui, olha, eu sou candidato porque eu... sou contra a política. Eu sou contra a política, porque eu sou contra a política. Marquei uma onda aqui, né, e vamos nessa. Eu faço esse debate na sala de aula com muita tranquilidade, né? Engraçado que mesmo hoje dá um certo espanto. Né? Porque é tão consolidada aquela coisa do político, o político é a geni, né? E não é, quer dizer, o político, inclusive a política profissional, ela é fundamental para a democracia, né? Assim como os empresários para a economia, ela tem só que ser regulada. O exemplo chinês é isso, o Estado regula, você pode ser empresário, pode ganhar muito dinheiro, mas se você não cumprir, né, as políticas públicas, né, as diretrizes do Estado, né, você é absolutamente destituído desse lugar. Né? O Piketty chama atenção para isso, inclusive. Né?
Nesse momento que o Brasil está passando, Bosco, você tem assim, o que você acha que é mais destrutivo em relação às políticas públicas? Nesse momento que nós vivemos no Brasil, o que você vê assim? Olha, as pessoas não vão talvez concordar comigo, mas o mais destrutivo, que eu acho que é a base de tudo, né, tem um exemplo. É quando o salário mínimo está registrado abaixo da inflação. Né? Não é que as pessoas, essa pessoa já chama atenção, inclusive para as políticas públicas, que a questão não é só renda. Né? É preciso que as pessoas, as políticas públicas, inclusive a educação, habilitem as pessoas para viver num mundo competitivo. Né? Por exemplo, toda política pública, se ela é bem sucedida, ela é um elemento do desenvolvimento. Ela é uma variante, ela é um agente de desenvolvimento. Né? Vamos imaginar, no mundo contemporâneo, se você não tem letramento digital, se você não tem acesso ao mundo digital, você está excluído na sua liberdade e na sua capacidade. Aí você tem uma política pública de inclusão digital. Ela vai expandir suas capacidades, portanto, sua liberdade. Né? E é uma política que não é diretamente de renda. Agora, eu diria que a base é quando você... É a política econômica, é a política da relação capital e trabalho, que você desregulamenta, por exemplo, a reforma trabalhista, ela tem uma gravidade, né, dessas relações capital e trabalho, que a gente tem que entender as consequências disso para gerações futuras, inclusive. Mesmo que um governo consiga, uma nova composição do Congresso consiga rever, não vai rever na sua totalidade, né? A gente sabe que não vai. Tem elementos dela que vão ficar aí por muito tempo. Eu acho que era o principal. Mas também você tem um outro elemento que é a devastação do meio ambiente. Quer dizer, a questão do meio ambiente não é uma questão... Eu digo que é uma questão tão séria que não pode ficar só sendo discutido por ecologistas. Eu acho que tem que ser discutido pela sociedade. Tem que ser discutido por todos os segmentos da sociedade, porque tem consequências para gerações daqui, 2, 3, é muito séria. E nós estamos destruindo. É sintomático a vinda desse cara aí, né, desse empresário, né, e como ele é recebido, e mais grave do que né, eu tenho um amigo economista que foi presidente da ADUN, que chama o Mandrião, né, acho um nome muito apropriado, né, que é o Hélio, professor Hélio. Pois bem, ele passa. O que é mais preocupante é que tinha lá parte de 1%, né? Porque quem manda na sociedade é quem tem 1% da renda. Que é outra coisa, Mineiro, você que vai ser eleito deputado, eu espero, federal, né? Você estadual, que tem que se tocar, por exemplo. Há uma coisa tão terrível no Brasil que é o seguinte: os 10% mais ricos que pagam, né, tem uma alíquota de 27%. Aí tu vai ver a história dos 10% mais ricos, que já é um escândalo com o restante, né? Tem 48% da renda. Só que 1% tem 39%. Esse 1% aqui conta. Né? É por isso que a classe média está sempre, e é sempre a vilã, né? Eu estou falando desse lugar, né? É sempre a vilã. Se você ganha 15 mil reais, você vai pagar 27% de alíquota, e se o cara ganha 1 milhão, vai ser isso, e sempre tem dividendo de 3 milhões, nada. Quer dizer, essa é uma questão muito séria. Eu acho que essas questões são mais estruturantes do Brasil. Aí, junto disso, vem as relações de gênero, dentro, né, da diversidade, da comunidade LGBTQI+, aí vem todo esse conjunto, a questão étnica, a questão regional, né? Quer dizer, você tem um conjunto de conflitividade, um conjunto de questões, né, que você vai ter forças políticas sempre em posições antagônicas em relação a esses temas. Pois é, eu acho que nesse sentido tem aí o exemplo das políticas públicas que a gente, tanto aquelas que a gente conseguiu avançar, como aquelas que a gente perdeu, né? Eu acho que a gente podia, pelo menos, trazer esse bloco aqui. O que é que você acha? Então, sim, a gente pode pensar tanto em âmbito local, né, que é a sua experiência, né? Você pode pensar em âmbito do Estado e do âmbito da União. Né? Então você tinha um conjunto de políticas públicas que a Constituição, o Mineiro tocou nela, né, ela abriu a possibilidade. Foram governos progressistas que a viabilizaram. Né? Aquela questão que não basta estar lá com possibilidade nas leis fundantes. Mas foi fruto de uma mobilização da sociedade. Com certeza. Que decorreu disso a conquista de governos do progressista, tivemos uma Constituição e a sua implementação.
E depois e nós temos... gestões participativas, né? Que Sim. ajudaram a desenhar, né? E depois nós temos uma reversão disso. A reversão, porque exatamente, é outra questão que muitas vezes as ciências sociais não prestam atenção nisso, né? A gente chama movimentos sociais progressistas, que foram esses movimentos. Mas de 13 para cá, nós tivemos muitos movimentos sociais no Brasil regressistas, reacionários, são também movimentos sociais. Né? É importante em isso. 2013 estava todo mundo na rua, um desse lado, outro desse, assim. Né? O do nosso lado, eu acho que ficou muito recuado. A gente não conseguiu entender o que era aquilo ali, né? Tinha a negação, não aceito bandeira de partido. De partido, era da antipolítica. Aí você tem lá, né, os black bloc, né, fazendo ações, né, de violência mesmo e tal. E aí foi um prato cheio para você pegar essa agenda, que era uma agenda aparentemente local, de transporte, e você joga no colo da Dilma, se transforma na questão nacional. Aí a bola de neve a gente sabe no que deu. Né? É um exemplo, a gente está comemorando, acho bacana, né, a quantidade de jovens de 16 anos que tirou o tiro. Sabe qual é a coisa que eu fico perguntando? Quantos da igreja de Malafaia tiraram? Porque eles se mobilizaram, viu? Na verdade, eles se mobilizaram também. Nos últimos dias, o setor da direita também mobilizou. Se mobilizou. Não é só o setor progressista que se mobilizou. Né? Teve uma reação. Teve uma reação. Lógico, que é da dinâmica da política. Que é normal. Da disputa política. Né? Exatamente. Mas com tudo isso aí que você falou, a gente pode esperançar? Eu acho que sim. Eu acho que... Você estava dizendo ali pra gente que pode esperançar e não esperar, né? Não pode esperar. Olha, tem uma frase do Gramsci, né? As pessoas não leem mais Gramsci e tal, né? Que dizia a questão do otimismo da vontade e o pessimismo da razão, né? Então, esse esperançar é o otimismo da vontade. Você tem um momento mais difícil, 2018, né? E aí você aqui é a minha trincheira, aqui é meu campo, esse conjunto de valores, eu não abro mão deles, eu vou lutar. Nesse momento eu estou aqui encurralado, eu estou na minoria, mas eu vou fazer o debate público para que esses meus valores voltem a ser, se não a minoria, pelo menos, né, mobiliza metade da população. Eu acho que nós estamos numa conjuntura, inclusive, porque não se ficou de braços cruzados, né? Não se perdeu, portanto, o esperançar, né? Se tem revertido significativamente aquela agenda mais regressiva, mais obscurantista, né? Mais reacionária, apesar que ainda é muito forte na sociedade. Tem resistido a ela, né? Tem resistido, mas eu acho que o equilíbrio estava muito desequilibrado em 2018, né? Quer dizer, se a gente pegar as eleições... Tem uma retomada, né? Tem uma retomada, eu acho. Você, por exemplo, Mineiro, você fazer retomar a democracia, né? A democracia em si, ela não foi destruída. O Estado Democrático de Direito, as suas instituições, as suas leis é que foram. Né? Mas não se pode dizer que o debate não aconteceu, deixou de acontecer, ele continua acontecendo. Né? Nós fizemos esse debate, nós fizemos a luta política. Nós, eu digo, o campo progressista, né? O campo democrático, etc. Né? Agora, o que tem que ser reconstruído aí, são as instituições, né? As normas, as diretrizes do Estado de Direito Democrático. Inclusive porque ele nunca existiu de fato para a população. A gente está terminando o tempo aqui, mas é outra reflexão que vocês têm que fazer. Vocês que vão fazem leis, políticas públicas, etc. Né? Nós falamos de estado de exceção. Para a periferia, para os jovens da periferia, para o povo, o estado é sempre de exceção. Aquelas leis e garantias individuais de Estado liberal que está consagrado na Constituição e nas leis infraconstitucionais, não existe quando chega, por exemplo, o braço repressivo do Estado nas periferias. Vale para uma minoria aquilo que está. Vale para... Exatamente. Pois é, quem tem capital social. Não todos são iguais perante a lei, né? Então a gente quer... É o debate, isso não é de só menos, viu? Mas... Não, mas na dinâmica não. É isso que a gente está falando. Porque há recursos de poder diferentes. É isso que a gente está falando. Uma coisa é o que foi construído em termos de legislação e a outra coisa é a aplicação dela. Nesse sentido, né, a sensação de não ter democracia, a sensação de não ter direito, isso que você falou, o estado de exceção na periferia sempre é permanente, né? Mas porque tem a lei dizendo que, olha, não pode invadir a casa do cidadão depois sem mandato, a gente pode lutar por isso. Sim, claro. E na ditadura não, tá certo? Sim, tem. Nem isso tem. Nem isso tem. É porque eu sou de uma geração lá no século passado, né?
Que a esquerda dizia assim, não, isso é uma lei formal, como se fosse uma coisa de só mesmos e tal. Foi o exílio, a ditadura que nos mostraram que não é de só menos a formalidade, porque ela garante um marco legal para dizer, olha, não está acontecendo. Não está acontecendo com o preto, não está acontecendo com o pobre, não está acontecendo com a mulher. As duas coisas são verdade. Não só a lei, ela não é uma coisa menor, mas também não só o fato dela existir garante. Então, perfeitamente. Isso... Tem que ter luta política, tem que ter associação, tem que ter mobilização, para garantir que ela seja efetiva e que seja universal. Porque senão ela não é. Então é isso, Bosco. A gente quer agradecer aqui o professor Bosco, né, por essa aula, por esse bate-papo, e dizer que a nossa teimosia, né, é aproveitar esse debate, principalmente esse período eleitoral, para fazer debate, para trazer reflexões, né, que vão além das discussões que as pessoas entendem no processo das eleições. Para a gente, eleição é um momento também de fazer reflexão. Muito obrigado aí por sua reflexão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Maravilha, né? A gente faz do processo eleitoral e do debate pré-eleitoral, inclusive, um momento de formação. Acho que as pessoas que vão acompanhar vão entender melhor o significado das políticas públicas e a gente, pura gratidão, mais um momento especial aqui. Pode esperançar, viu? É isso.